digamos, pessimismo, né? O tema não é pessimista e nem quer que as pessoas o sejam. A ideia não é essa, tá? Sim, as coisas podem piorar. Esse é o tema. Sim, as coisas podem piorar. João fala nisso, eu estou comentando João todas as terças-feiras, né? Comentando Apocalipse todos os domingos, comentando João todas as terças-feiras, a não ser o dia que eu não posso estar aqui. E também comentando Efésios todas as manhãs, às 8 horas, na minha página do Facebook. E também tem no meu canal, né? No YouTube. Aliás, quem puder se inscrever, quem não se inscreveu ainda no meu canal, Ronaldo Viana S. está lá. Isso faz com que a gente consiga divulgar cada vez mais, né? Sim, as coisas podem piorar. João 5, do 1 ao 14. Vamos ao texto? Como sempre fazemos, vocês vão ler, eu vou comentando, nós vamos aqui entendendo esse texto, tá certo? É um texto fácil de ser entendido. A questão aqui é apenas prestar atenção no que Deus quer, com certeza, falar contigo. E também comigo também, né? Vamos lá ao texto, então, João 5, verso 1. Ninguém sabe que festa era essa. Sabe-se que era uma festa, claro, né, de tantas que Israel comemorava anualmente. Provavelmente, segundo alguns, não era a Páscoa. Era uma outra festa. Verso 2. O tanque ali é um tanque que parece até, segundo as escavações arqueológicas, até o encontraram. Se é fato ou não, não importa. A narração bíblica fala sobre ele. Betesda é casa das misericórdias, ou casa de misericórdia, né? Ou então casa das oliveiras, o nome em hebraico. E aí diz que tem 5 alpendres, é um tipo de varanda, né? E isso em Jerusalém era muito comum e era usado ali, né? Ali naquela cidade, né? E pensando ainda na festa, muitos iam para as festas em Jerusalém. Muitos e muitos, milhares e milhares de judeus saíam de todas as colônias que faziam parte do Império Romano, né, daquela época. Verso 3. Era um local, então, esse tanque de Betesda era um local onde muitas pessoas iam para lá. Claro, se você sabe que um lugar tem uma água, de repente, ou alguém que movimenta as águas, você será curado. E se você está aleijado, você vai para lá, não vai? É normal que isso aconteça. Hoje, por exemplo, muitas pessoas vão a determinadas igrejas achando que elas têm um poder. E então elas se dirigem a essas igrejas, achando que lá elas serão curadas, em outros lugares não. Tá? Bom, muitos então iam para esse tanque, achando que, claro, elas seriam curadas. Então, pessoas cegos, mancos, aleijados, né, paralíticos e tal, iam para lá, porque eles queriam, como todos querem, né, se estão doentes, querem ser curados. Qual cego não quer ver? Né? E etc. Então, é isso daí, é mais do que natural que tivesse ali uma multidão. Vamos lá. Verso 4.
Porquanto um anjo, a ideia era a seguinte, um anjo descia, isso era tradição, tá? Um anjo descia, a Bíblia não está dizendo que isso acontecia ou não. A Bíblia está dizendo que Jesus aproveitou essa ideia, essa tradição, e fez um milagre. Tá? Então, porquanto um anjo, eles acreditavam nisso, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, agitava a água ali e tal, e o primeiro que caísse na água ali era curado. Então, quer dizer, aquele que era aleijado, por exemplo, os pés, né, pernas, aí ficaria mais complicado. Como queria chegar na água, primeiro do que o outro? Muito complicado para ele, né? Então, era o caso aí em foco. Então, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água. Quer dizer, movimentava a água, a gente provavelmente ali não aparecia o anjo, né? Era um movimento ali, entendia-se que o anjo, então, estivesse movimentando aquela água. Volto a dizer, gente, isso pode não ser fato. Era uma tradição, mas eles acreditavam nisso. Então, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, qualquer. Então, quem chegasse primeiro seria, claro, né, curado ali, saía dali, com certeza, todo alegre, feliz, né, glorificando a Deus. Verso 5. Olha bem, um homem que havia 38 anos, da minha idade, né? Para quem não sabe, eu tenho 38 anos. De ministério, finanças, depois nós vamos conversar no gabinete. Isso é uma conversa no gabinete. Bom, ali estava um homem, então, que havia 38 anos, se achava enfermo. Dá a entender, claro, pelo contexto, dá a entender que esse homem, ele tinha lá, sei lá, talvez uma meia-idade aí, sei lá, um homem de meia-idade, né, chamado aí, né? Sei lá, alguma coisa assim, porque ele tinha 38 anos nessa condição. Então, né, entende-se mais ou menos isso. Porque, pelo contexto, nós vamos perceber que esse homem não era paralítico, não era aleijado. A gente vai entender isso pelo contexto. Depois eu posso explicar se a gente chegar a esse ponto aqui, tá bom? Mas estava ali, né? Ele tinha 38 anos com essa enfermidade. Imagina você, 38 anos sem poder, por exemplo, andar, sem poder, porque ele era levado para aquele local, né? O texto não diz que ele estava ali naquele local há 38 anos. O texto diz que ele tinha 38 anos nessas condições, tá? Físicas. Vamos lá, o 6. Jesus é demais, sempre demais, né? Quer explicação? Então, Jesus sabia disso tudo, claro, ele sabe de tudo, ele sabe a sua vida, a minha vida, ele sabe onde nós andamos, o que pensamos, ele sabe tudo, conhece os nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, Jesus conhece tudo. Ele sabe se nós vamos edificá-lo, se nós vamos honrá-lo, se nós conseguirmos alguma coisa ou não. Então, ele sabe tudo, tá? Sabe tudo, 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 tudo. Então, vendo deitado, aquela situação toda, ele perguntou para o ali enfermo, ali, né, o aleijado, né, quer explicação? Parece uma pergunta meio que, sei lá, boba, né? Tá? Mas não, esse desejo de Deus comunicar com o homem, ele sempre foi, desde o início da história. A gente pode notar lá no Jardim do Éden, que Deus passava ali todos os dias conversando com Adão. Tá? E mesmo depois da queda, nós podemos notar que ele continuou conversando com Adão. Inclusive, ele conversou com Caim, advertindo Caim, não querendo que Caim pecasse. Então, Deus sempre foi assim. O interesse dele em se comunicar conosco, né? em ouvir a nossa voz, ouvir o que nós queremos, ouvir o que nós precisamos. Então, quando nós não somos libertos de alguma coisa está errada, né? Ou quando nós não conseguimos especialmente servi-lo melhor, agradá-lo, alguma coisa está errada, não com Deus, conosco. Essa comunicação não está funcionando direitinho, não da parte de Deus, mas a nossa. É possível que ele enxergue no nosso coração e veja que nós não temos sinceridade e que de fato não queremos servi-lo,
Porque se quisermos, se houver sinceridade, com certeza Ele vai curar-nos, Ele vai libertar-nos, Ele vai nos conceder vitória naquilo que buscamos. Tá? Verso 7. Considerando o que eu falei anteriormente, salvo se, né? Aí pode acontecer de uma exceção em que Deus tem algum propósito realmente assim, de glorificar o seu nome através de algo que você não tem conseguido. Ou mostrar a você, de alguma forma, que você precisa melhorar, né, em alguma situação, ou não é o tempo, ou realmente não é a vontade dele. Fora isso, se eu sou sincero com ele e busco realmente com sinceridade e quero fazer a vontade dele e quero honrá-lo, então é muito possível, é muito provável, tirando essas exceções que eu coloquei, que ele nos abençoe, tá? Nos cure, nos liberte, etc, etc, tá? Então o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que queira fazer isso, né? Quando a água é agitada, me ponha no tanque. Ninguém ia colocá-lo no tanque, até porque todos estavam interessados em suas próprias vidas, né? Salve-se quem puder. Claro, né? Aquele que tinha mais facilidade de pular na água, ele ia pular, ele não ia ficar ajudando o outro, né? Porque o primeiro que chegasse ia ser curado, entende? Então, esse era o lance ali, tá? Mas enquanto eu vou, quer dizer, enquanto ele está querendo, né, do jeito, né, como o texto dá a entender, aleijado, com dificuldade de andar, então desce outro antes de mim. Então ele não conseguia nunca chegar lá no objetivo dele, tá? Volto a dizer, o texto não está preocupado em dizer que isso é fato ou não. O texto apenas quer mostrar o que Jesus irá fazer. E que ele sim é aquele que cura, e que ele sim é aquele que liberta, e que ele sim é aquele que salva. Amém? É isso. Verso 8. Detalhe aí, claro que vocês notaram, acompanhando o texto, que o tal enfermo, ele não precisou de entrar na água, tá? Não precisou disso, estava ali diante dele Deus, o Filho de Deus. E na mesma hora ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Só que aí há um grande problema, era dia de sábado, e todo mundo sabe que os judeus não trabalham no dia de sábado, né? Não fazem serviço algum no dia de sábado. Para vocês terem uma ideia, até hoje, há judeus com a tecnologia que temos, que ele tem uma maquinazinha lá, tem um tipo de panela, não sei, automática, que ele programa antes do sábado, de cair a tarde da sexta-feira, né? Que entra o sábado quando escurece na sexta-feira, né? Antes disso, eles programam um tipo de panela e tal, para que no sábado esquente automaticamente a comida. Automaticamente ela é esquentada, ele só vai pegar e, no mais, ele não vai trabalhar. Tá? Para vocês terem uma ideia do que acontece. Tá? Isso acontece hoje em Israel, em vários lugares do mundo. Tá? Porque não pode. Jamais ele poderia ali pegar o leito dele e sair com leito. O leito ali pode ser uma esteira, né? Alguma coisa assim, né? Um colchão que falaríamos hoje, né? Sei lá, colchonete, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, ele pegou aquilo e saiu andando, porque Jesus mandou ele fazer. Era o benfeitor dele, é aquele que estava curando. Então, ele obedeceu a ordem, claro. Era mais que lógico isso. Só que isso vai dar problema depois. Veja agora o 9. E esse era o problema, era sábado então. Logo aquele homem ficou o quê? Ficou curado, ficou são. Poxa, na mesma hora. O que você iria fazer? Você ia lembrar que era sábado? 38 anos? Naquela situação? Você ia lembrar que era sábado? Não, claro. Né? O homem que realmente te curou, mandou você pegar o leito. E vamos embora então. Ele pegou e saiu andando.
Mas aquele dia, a observação do texto é muito clara, aquele dia era sábado. Vamos lá, o 10. Olha bem, os judeus, claro, deve ser aí os religiosos, os principais, né? Os príncipes israelitas, tal, né? Disseram, aquele que tinha sido curado, falou com ele, né? É sábado, não te é lícito levar o leito, ou seja, não está correto de acordo com a lei, tá? E realmente não estava. Mas é uma estupidez tremenda achar que a nossa liturgia excede a vida, excede a libertação, excede a cura, excede a misericórdia. É maior do que o amor. Tá? É hipocrisia. Nosso culto, nossa liturgia, nossos cânticos são bonitos e podem sê-los, mas eles jamais estarão acima da prática da misericórdia e do amor. Jamais. Jamais porque eu canto, porque eu toco, porque eu prego, porque eu dou estudo, seja o que for, jamais está acima de amar as pessoas, de ter misericórdia das pessoas. Esse é um grande problema de muitos líderes de igrejas. Eles apontam o dedo muitas vezes, querem corrigir as pessoas, mas não têm misericórdia das pessoas. Não tem tanto tempo assim, alguém queria que na igreja alguém fosse disciplinado, alguém fosse afastado de sua função. Eu disse não. E esse foi um dos grandes problemas no meu relacionamento com essa pessoa. Eu falei assim, não, o líder tem que aprender a ter misericórdia. Se a pessoa pediu perdão, se ela se desculpou, por que eu vou puni-la? Há muitos como esses judeus hipócritas que vivem nas igrejas. Querem corrigir o outro. São bons na hora de cantar, pregar, são bons na hora dos sermões, mas são péssimos em amar pessoas. E não há nada mais importante do que amar pessoas. Verso 11. Leia. Quem tinha curado era Jesus, então ele respondeu o quê? Aquele que me curou, ou seja, ele mandou fazer isso. Ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Olha, se alguém que me curou, ou foi usado por Deus para fazê-lo, se ele me manda eu andar, pegar o leito e andar, ué, eu estou mais do que correto em fazer. Então é isso que ele fez. Tá? Na ideia dele, ele estava correto. Não havia problema algum ali. Para ele, não, mas para os judeus religiosos, né? Que guardavam a lei, mas esqueciam do amor, né? Esse sim, tá? Verso 12. É isso mesmo, né? Queriam saber. Porque eles queriam saber por quê? Para poder dar um abraço em Jesus? Não, eles queriam saber para poder, lógico, acusá-lo, matá-lo, sei lá, persegui-lo. A ideia era essa. Então, toma o teu leito. Quem falou isso? Toma o teu leito e anda. Quem é maior do que o sábado? Hã? Quem é maior do que o sábado? Tipo assim, né? Bom, ele teria que responder. E olha o que ele responde, verso 13. O que fora curado eu não sabia. Poxa, foi uma emoção muito grande ali. Então ele não sabia, simplesmente ele não sabia mesmo, né? Então o que fora curado não sabia quem era a pessoa,
que era Jesus, né? Porque Jesus se havia o quê? Retirado, tinha muita gente ali. Em razão, naquele lugar, havia o quê? Uma grande multidão. E é claro que Jesus não ia curar todo mundo, tá? Por questões que ele mesmo sabe, e eu não sei, mas ele sabe, né? Então, ele não ia fazer isso. Então, ele se retirou. Porque a partir do momento que alguém viu o outro curado, 38 anos naquela situação, e curado, alegre, feliz, sei lá, né? Então é lógico que todo mundo iria correr para ele. Então ele retirou-se, tá? O 13, nós vamos fechar com 14. Aí está o nosso tema. Lemos o texto até agora para chegar no tema dessa mensagem. Sim, coisas piores podem acontecer. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás o quê? Está curado. Legal, beleza. Tudo tranquilo agora. Você teve sua oportunidade. Eu te dei a oportunidade. Você está curado. Eu te perdoei. Beleza agora. Aí ele diz o quê? Não peques. Não peques. Não peques mais. Para que não o quê? Te suceda ou aconteça alguma coisa, o quê? Pior. Sim, as coisas podem piorar. Elas podem piorar. Eu não falo isso em relação ao mundo. Eu não falo isso em relação ao mundo. Porque nós sabemos que as coisas irão piorar. É bíblico. Porque o mundo está piorando, né? As pessoas que vivem, que habitam essa terra, praticam o mal. E elas continuam praticando o mal. Elas não pararam de fazer o mal. Elas continuam com imoralidade, com violência. Elas continuam com corrupção. Elas continuam praticando o mal. Então, é claro que o mal vai prevalecer, vai aumentar. Plantamos e colhemos. O mundo planta, ele colhe. Claro. Agora, olha o que ele está dizendo. E aqui eu estou falando para os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui. Sim, as coisas podem piorar. Elas podem piorar. No mundo, sim. Mas na sua vida. Porque uma coisa a gente nota nesse texto. Esse homem tinha feito alguma coisa e o mal que existia nele, ou seja, a enfermidade que existia nele, era porque ele realmente fizera algo errado. Ele estava com outras palavras, ele estava pagando. O que dá a entender aqui é que ele estava realmente pagando. Ele plantou o mal, plantou o pecado e ele colheu o que ele plantara. É o que dá a entender. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, não, quando ele diz não peques mais, é porque dá a entender muito claramente que esse homem tinha pecado. E ele estava aleijado, estava naquela condição física, porque ele pecara, ele fizera alguma coisa errada lá no passado. A história dele era uma história um pouco sombria, negra. E ele tinha a oportunidade de ter agora uma nova história, uma nova vida. Mas se ele não tomasse cuidado, porque a expressão para que não te suceda coisa pior, ou seja, era para ele ter cuidado.
Você está são agora, você está curado agora, você está liberto agora. Então, para que não te suceda algo pior, imagina o que seria pior. Imagina o que poderia ser pior. Para que não te suceda algo ou coisa pior. O que seria? Qual o erro, então, que ele cometera? E que agora, se ele continuasse errando, pecando, coisas piores iriam acontecer com ele. Pior do que ficar 38 anos aleijado. Quem nunca pecou? Quem nunca pecou dentre nós? Quem nunca pecou? Olha para dentro de si. Quem nunca pecou? Quem nunca fez nada que hoje aí não se arrependa? Coisas que maltrataram o outro, ou outras pessoas. Quem nunca? Quem pode dizer que nunca fez nada contra o pai, contra a mãe? Ou aquilo que o pai e a mãe não queria, não gostava, não aprovava? Quem pode dizer que nunca desagradou a Deus com suas palavras, com suas ações, muitas delas ocultas, pecados, imoralidades, desonestidade? Então, o recado de Deus para nós nesta noite: sim, coisas piores podem acontecer. Ele está dizendo: aproveite a oportunidade que você tem para permanecer em minha presença. Aproveite a oportunidade que você tem. Não peques mais. Não volte a cometer os erros que você cometera. E que te machucou e que talvez tenha machucado outras pessoas. Seja o que for. Não peques mais. Para que não te suceda, não aconteça com você coisas piores do que já aconteceu. Quantas vezes nós não prestamos atenção na nossa própria vida, prestamos atenção na vida do outro, mas não na nossa própria vida. E algumas coisas aconteceram ou têm acontecido e você não percebeu ainda que Deus está de alguma forma chamando a sua atenção. Ele quer abençoar a sua vida, quer abençoar seu casamento, quer abençoar sua família, quer abençoar os seus negócios. Mas não peques mais. Quer uma família abençoada? Não peques mais. Quer um casamento abençoado? Não peques mais. Toda a sua vida abençoada, não peques mais, porque Deus te deu a oportunidade de viver uma nova história. E Ele quer que você permaneça na presença dEle, que você o honre, que o glorifique. É um grande erro as pessoas falarem assim, até no meio político já aconteceu isso, né? Não pode piorar, pior do que está, não fica. Tem até um cidadão aí, né, que está lá, acho que está lá, né, na Câmara dos Deputados Federais, federal até hoje, né, que disse isso: pior do que está, não, acho que é assim, pior do que está não fica, né? Pô, brincadeira, né? Fica assim. O mundo vai de mal a pior. O mundo vai. Mas a sua vida pode ficar pior sim. Mas ela também pode ficar melhor, se você permanecer na presença do Senhor e aproveitar a oportunidade que Ele te deu. Lembre,
você está curado, você está liberto, você é salvo. Viva como um discípulo de Cristo. Sim, porque as coisas podem piorar. Abaixa a tua cabeça. Em nome de Cristo. Claro que eu não quero que as coisas piorem para você, nem para mim. Deus apenas está chamando a nossa atenção. Talvez você tenha acabado de cometer um erro. Talvez Deus agora está te libertando de uma situação que só você sabe. A situação que você estava há pouco tempo. Ele te libertou. Agora ele disse para você: não peques mais. Permaneça fazendo o que é certo, o que é correto. Não volte ao pecado. Você já teve a oportunidade. Então não peques mais. É a chance que você tem de viver uma vida na presença de Deus, de honrá-lo e glorificá-lo, de declarar para as pessoas que você realmente é um discípulo, é uma discípula de Cristo Jesus, e que quer viver com Ele, e permanecer na presença dEle. Se Deus falou teu coração nesta noite, se você quer sair do seu lugar, e quer vir aqui, para nós orarmos juntos, vamos orar juntos. Sim, as coisas podem piorar. Ele te dá uma chance, uma oportunidade de viver na presença dEle. Tá? De ser plenamente feliz. Abençoado, abençoado. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu gostaria que aqueles que querem orar, que entenderam o que Deus falou, sai desse lugar e vem, vamos orar. Orar junto aqui.